Olá, bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Jamil Chain Alves, eu sou juiz de Direito no estado de São Paulo, mestre e doutor em Direito Penal pela PUC e tenho a honra, o prazer de estar aí com vocês nesse curso voltado especificamente para as alterações trazidas pela Lei 13.964 de 2019, né, a chamada Lei Anticrime, lei oriunda do pacote anticrime. Essa lei trouxe várias alterações no direito penal, né, em sentido amplo, no Código Penal, o Código de Processo Penal principalmente, né, o CPP foi o mais alterado, alterações na Lei dos Crimes Hediondos, enfim, várias leis foram modificadas. E daí a importância da gente estudar isso, porque com certeza vai ser cobrado em concursos públicos. Mas pessoal, antes de prosseguir, eu tenho uma observação que eu sempre faço quando saem essas leis novas, que é o seguinte: quando sai uma lei nova, o mais importante é você conhecer o texto da lei, conhecer o texto das alterações. Inclusive é por isso que aqui eu trouxe sempre um quadro comparativo, está aí no seu material, destacado em amarelo nas tabelinhas, como era e como ficou. Porque em regra que eu falo é 99,9% das questões que vierem sobre a nova lei virão apenas sobre o texto de lei, porque ainda não houve tempo para se formar doutrina, jurisprudência sobre esse assunto. O examinador dificilmente vai querer colocar a mão nessa cumbuca aí de fazer questões altamente elaboradas sobre questões polêmicas, nada disso. Normalmente o que vem é letra da lei. Quando eu passei na magistratura, foi um ano em que tinha havido uma alteração bem recente no CPP também. Eu lembro que caiu demais isso na primeira fase do concurso, né, teste, que é um prato cheio para o examinador. Isso foi perguntado para mim e para os outros candidatos até na fase oral. Mas mesmo na fase oral, o examinador ele não ia perguntando coisas altamente complexas, não. Ele perguntava mesmo o texto da lei, para saber se a gente conhecia as alterações. Então, isso é o mais importante. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero trazer é o seguinte: o meu tópico aqui é a alteração no capítulo sobre prisões. Então, nosso foco aqui, esse não é um curso para analisar todo o processo penal. Nosso foco é analisar o projeto anticrime, né? A lei anticrime, já não é mais um projeto. Esse é o nosso foco. Mas eu achei que ficaria, né? Eu sempre me coloco no lugar do aluno. Eu achei que as informações ficariam meio jogadas se eu trouxesse aqui, pinçasse alguns artigos e começasse a falar como era, como ficou, de forma avulsa. Porque talvez você aí que é um candidato super avançado, já chegou na fase oral, né? Você está aí na crista da onda, já está super preparado. Talvez você até conseguisse extrair um bom conteúdo da aula, ela fosse proveitosa. Mas talvez para um outro aluno que está começando ou está em nível intermediário, as informações acabassem ficando muito jogadas. E mesmo para você que é super avançado aí, já está prestes a passar, não acho que não há nenhum mal, né, a gente fazer uma análise um pouco maior, analisar as prisões como um todo, fica a título de revisão. Então essa é a minha proposta, é analisar todo o capítulo de prisões. A gente vai falar sobre prisões em sentido amplo, analisando basicamente tudo, mas claro, por conta do tempo, a gente vai fazer uma análise não super aprofundada, mas uma análise que eu diria é suficiente para você passar no concurso. E quando for alguma alteração do projeto anticrime, aí eu vou destacar bem e falar, ó, pessoal, aqui houve uma alteração, vai estar lá grifado em amarelo. Então essa é a minha proposta, é uma análise mais ampla, né, e um foco, um enfoque especial nas alterações trazidas aí pela lei anticrime, beleza? Então, pessoal, né, nessa linha aí da gente falar de forma mais ampla, noções gerais sobre prisão. O que é prisão? Qual é o conceito de prisão? Prisão é a privação de liberdade de locomoção decretada através de ordem escrita da autoridade competente ou em consequência de prisão, né, em consequência de flagrante. Então, esse é o conceito de prisão. Vamos começar pelo começo, vendo como a Constituição Federal trata do assunto. A gente vai analisar depois esse dispositivo novamente, mas o que diz a Constituição Federal? Lá no artigo 5º, inciso 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente.
salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então veja que a prisão depende de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo no caso de prisão em flagrante delito, que a gente vai ver logo mais. E na Constituição nós temos outros dispositivos falando sobre prisão. Eu não vou lê-los porque acabaria fugindo do nosso escopo, mas essa letra da Constituição, esses dispositivos, eles são muito cobrados em concurso, então tá aí no seu material, dá uma lidinha com atenção, é suficiente para você garantir aí pontinhos caso isso venha a ser cobrado. Pois bem, dando seguimento, então, nós temos duas formas de prisão. Temos a prisão pena e a prisão sem pena, também chamada de provisória, processual ou cautelar. Pessoal, prisão pena é aquela decorrente de uma decisão penal condenatória transitada em julgado, ou seja, aquela de que não cabe mais recurso. Então o sujeito foi condenado, por exemplo, 4 anos de reclusão em regime semiaberto, vamos imaginar. Chegou uma hora que dessa decisão não cabe mais recurso, ela transitou em julgado, então a execução penal serve, uma das suas finalidades, da execução penal é justamente efetivar o conteúdo dessa sentença penal condenatória. Sentença condenatória é um título executivo judicial. Na execução penal, assim como ocorre no cível, vamos executar esse título executivo judicial. Então, essa condenação aí, 4 anos de reclusão em regime semiaberto, serão então efetivados, O sujeito vai cumprir essa pena. Então, essa é a prisão pena, a prisão decorrente de decisão penal condenatória transitada em julgado. Por outro lado, nós temos a prisão sem pena, ou provisória, processual ou cautelar. É aquela que não decorre de uma condenação, ela é decretada durante a investigação ou no curso do processo e, portanto, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Pessoal, como a Constituição Federal consagra o princípio da presunção de inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, o ideal, no mundo perfeito, é que só existisse a prisão pena. As pessoas ficariam em liberdade até que, transitada em julgado a sentença penal condenatória, seria iniciada então a execução da pena. Infelizmente, na prática, não é possível que ocorra dessa forma, porque em determinadas situações é preciso a decretação da prisão antes do trânsito em julgado, como forma de garantir a eficácia da justiça, e também como manifestação da autodefesa do Estado. Acaba-se então permitindo, em prol do interesse coletivo, a decretação da prisão de alguém, mesmo antes da sentença penal condenatória. E quais são as hipóteses em que isso acontece? Quais são as hipóteses de prisão sem pena? Nós temos aí, eu estou relacionando todas aqui num primeiro momento, a prisão em flagrante, a prisão preventiva, prisão resultante de sentença de primeiro grau recorrível, prisão resultante de pronúncia e temos a prisão temporária. Mas, se a gente analisar, vamos primeiro falar sobre essa hipótese aqui, prisão resultante de sentença de primeiro grau recorrível. Ela está lá no artigo 387 primeiro do CPP, que diz que o juiz, ao proferir sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente sobre a manutenção, ou se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. Em decorrência dessa previsão aqui, a doutrina tem entendido que não há mais propriamente essa prisão decorrente de condenação em primeira instância. O que há, na verdade, é uma prisão preventiva. Ou estão presentes os requisitos da prisão preventiva e o juiz pode decretá-la fundamentadamente com fulcro no artigo 387 primeiro, ou não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o sujeito não deve ser preso, ou se está preso, ele deve ser solto. Então a gente acaba eliminando essa hipótese aqui como uma espécie de prisão sem pena. Eliminamos então a prisão resultante de sentença de primeiro grau recorrível. No fundo, nada mais é do que uma prisão preventiva. Nós temos aqui a prisão resultante de pronúncia, artigo 413, terceiro. E o que ocorre aqui, veja, o juiz decidirá motivadamente no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e tratando-se de acusado solto sobre a necessidade de decretação da prisão ou imposição
de medidas cautelares. O que nós temos aqui é a mesma hipótese que nós vimos agora há pouco. Ou estão presentes os requisitos da prisão preventiva e o juiz pode decretá-la, ou não estão e não é o caso de prisão do sujeito. Então, essa também, na verdade, não é uma modalidade de prisão sem pena, né? Essas duas aqui decorrem de alterações trazidas pela Lei 11.689 de 2008 e 11.719 de 2008. Então, após essas alterações legislativas, a prisão resultante de pronúncia e de sentença condenatória de primeiro grau não são mais espécies de prisão sem pena. No fundo, elas, se decretadas, não passam de prisão preventiva. E já que nós estamos aqui eliminando hipóteses de prisão processual, pessoal, a prisão em flagrante também não é uma prisão processual. Na verdade, a prisão em flagrante é uma medida administrativa porque não decorre de uma decisão judicial, né? Então é uma medida administrativa pré-cautelar. Medida administrativa pré-cautelar. Na verdade, o que acontece é que o sujeito ele é colocado à disposição do juiz, por isso pré-cautelar, para que o juiz, ele sim, verifique se é o caso ou não de adotar uma verdadeira medida cautelar. Então, a medida administrativa não depende de uma ordem judicial, escrita, nada disso, e pré-cautelar. O sujeito detido é levado ao juiz e o juiz sim vai analisar se é o caso ou não de aplicar uma medida cautelar. No fundo, então, pessoal, nós temos duas espécies aí de prisão provisória, processual ou cautelar, que é a prisão preventiva e a prisão temporária. A prisão, antes de prosseguir, vale lembrar que a Lei 13.869 de 2019, que trata lá dos crimes de abuso de autoridade, ela criminaliza no artigo 9º a conduta de decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. E o parágrafo único incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de, então, condutas omissivas. Deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal, deixar de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível, ou deixar de deferir liminar ou ordem de habeas corpus, quando manifestamente cabível. Beleza? Bom, pessoal, nós estamos aqui analisando o pacote anticrime e a lei que trata da prisão temporária, que é a Lei 7.960 de 89, ela não foi alterada. Mas, como eu havia dito, eu não quero trazer aqui informações jogadas. Eu queria deixar esse conteúdo de forma sistematizada, até para você conseguir compreender. Então, vamos relembrar rapidamente os principais pontos envolvendo a prisão temporária. Primeiro, qual é o conceito de prisão temporária? Prisão temporária é aquela que busca assegurar uma eficaz investigação policial quando se tratar de apuração de infração penal de natureza grave. Conceito de Guilherme de Souza Nutti. Então, a prisão temporária, ela busca assegurar uma eficaz investigação, né? Então, ela é decretada para investigação. Hoje entende-se que não apenas a investigação policial, mas também outras hipóteses de investigação comportam a prisão temporária. Essa prisão temporária, ela vem para substituir a antiga prisão para averiguação, né? Que o sujeito era preso para averiguação sem uma decisão judicial autorizando isso. Então temos hoje a prisão temporária, depende de uma ordem judicial. E quais são as hipóteses que admitem a prisão temporária? Hipóteses de cabimento. A doutrina entende que nós temos duas hipóteses de cabimento da prisão temporária. A primeira é a que resulta da conjugação do inciso 1 com o inciso 3. Então, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, mas fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. E aí temos um rol de crimes que admitem a prisão temporária, somente esses. E a segunda hipótese de cabimento da prisão temporária é a conjugação do inciso 2 com o inciso 3. Então,
quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, mais o inciso 3. Então, são essas as duas hipóteses de cabimento. A prisão temporária, ao contrário da prisão preventiva, ela tem um prazo previsto em lei. Você lembra qual é o prazo? O prazo está aí no artigo 2º. A prisão temporária será decretada pelo juiz, terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, 5 dias, prorrogável por mais 5, 5 mais 5. No caso de crimes hediondos e os equiparados, tortura, tráfico e terrorismo, né, os 3 T's, tortura, tráfico e terrorismo, nós temos que a prisão temporária terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período. Então, hediondos e equiparados, 30 mais 30. E é cabível também, né, a prisão temporária nesses crimes hediondos e equiparados. Esse é o prazo, beleza? 5 mais 5, 30 mais 30. Legitimidade. A legitimidade está no caput. Será decretada pelo juiz, mas não de ofício, em face da representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Então, aí as hipóteses de legitimidade. Depois nós temos, na hipótese de representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. O despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado e prolatado dentro do prazo de 24 horas, contadas a partir do recebimento da representação ou do requerimento. O juiz poderá, de ofício a requerimento do MP e do advogado, determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações e esclarecimentos da autoridade policial e submetê-lo ao exame de corpo de delito. Decretada a prisão temporária, expedir-se-á mandado de prisão em 2 vias, uma das quais será entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária, estabelecido no caput desse artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Isso foi incluído pela Lei 13.869 de 2019. Observe que aquele prazo que eu trouxe, o 5 mais 5, 30 mais 30, é o prazo máximo. A doutrina entende que não há óbice que o juiz fixe um prazo menor do que aquele. O que não pode é ser maior. A prisão somente poderá ser executada depois da expedição de mandado judicial, porque às vezes ainda se encontra isso, né? A polícia prende o sujeito e depois vai atrás do juiz pedir lá uma ordem, né, de prisão temporária, buscar a ordem judicial depois de prender. Isso não pode, está lá no parágrafo 5º. Efetuada a prisão, a autoridade policial informará o preso dos direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. Também foi incluído agora. Eu destaco que foi incluído recentemente porque tem mais chance ainda de cair em concurso. Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária, é uma regra de direito penal, né? Computa-se o prazo do início, afinal de contas envolve prisão. E os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos. Pessoal, parte da doutrina entende que as regras previstas para as medidas cautelares no CPP elas não se aplicam aqui, porque a lei da prisão temporária ela traz um regramento autônomo. Porém, outra parte da doutrina entende que certas disposições lá das medidas cautelares do CPP são aplicáveis também à prisão temporária. É até o que me parece mais correto. Eu vou dar 2 exemplos. O artigo 282, que diz que as medidas cautelares deverão ser aplicadas, né? Esse aqui é do CPP. Observando-se a necessidade e adequação da medida. Então, para decretar a prisão temporária, o juiz também deveria observar a necessidade e adequação da medida. O 313, parágrafo 1º do CPP, diz lá que será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. É uma hipótese bem parecida com a que nós temos também na prisão temporária, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Então essa disposição para essa parte da doutrina valeria também para a prisão temporária. Eu coloquei um quadro aí, eu vou colocá-lo mais uma vez lá para frente, mas já gostaria de trazer diferença entre prisão temporária e preventiva. A temporária somente pode ser decretada na fase de investigação,
Já a preventiva pode ser decretada na fase de investigação ou da ação penal. Prazo máximo da prisão temporária, 5 mais 5 ou 30 mais 30, se for crime hediondo ou equiparado. Prisão preventiva não tem prazo máximo pré-determinado, né? Deve-se adotar a razoabilidade. A exceção que eu não havia mencionado, estou trazendo agora, está na Lei 12.850 de 2013, que trata das organizações criminosas. O artigo 22, parágrafo único, diz que a instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual não poderá exceder a 120 dias quando o réu estiver preso, prorrogáveis em até igual período por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuível ao réu. E, por fim, a prisão temporária não pode ser decretada de ofício e a preventiva também não. Antes da Lei 13.964 de 2019, podia ser decretada de ofício no curso da ação penal. Agora não pode mais, nenhuma das duas pode ser decretada de ofício. A gente vai falar mais sobre isso lá para frente. Então, fizemos essa brevíssima visão aí do que é a prisão temporária. Vamos passar para o CPP. Vamos falar sobre as medidas cautelares do CPP. E vamos falar sobre as disposições gerais. Valem para todas as medidas cautelares. Artigos 282 a 300 do CPP. Pessoal, como nós vimos, nós temos a prisão pena e a prisão sem pena. A prisão sem pena acabou restrita aí, né, a prisão provisória, a duas espécies, prisão preventiva e prisão temporária. Observe, porém, que essa modalidade de prisão sem pena, processual, cautelar, é apenas uma das hipóteses de medida cautelar. Nós temos outras medidas cautelares que não envolvem prisão e elas estão aí na sua tela. Medidas cautelares, temos então a prisão cautelar, como nós vimos, prisão preventiva e temporária, e medidas cautelares diversas da prisão. São várias, você pode dar uma lida aí no seu material, eu não vou ler aqui uma por uma, porque fugiria demais aí do nosso escopo. Mas dê uma pausa aí no vídeo ou veja no seu material quais são essas medidas cautelares diversas da prisão. E justamente por serem diversas da prisão, elas são menos gravosas ao investigado, ao denunciado. São medidas menos gravosas. Elas devem ser aplicadas sempre que possível. Então, na verdade, a prisão é a última ratio, a prisão é a última opção. Somente deve ser decretada a prisão cautelar quando não for suficiente uma medida cautelar diversa da prisão. Então, temos aí prisão cautelar, a última ratio, a prisão preventiva. Veja, vamos falar mais sobre isso depois, mas a prisão domiciliar lá do CPP também é uma hipótese de prisão preventiva. Nós temos a prisão preventiva cumprida em estabelecimentos prisionais e nós temos a prisão preventiva, em determinadas hipóteses que nós vamos analisar ao longo do curso, ainda dessa aula, de prisão domiciliar. O sujeito cumpre a prisão preventiva em domicílio. E a prisão temporária e as medidas cautelares, então, que nós já vimos. Vamos, então, avançar para falar sobre o artigo 282 do CPP, que trata aí, né, começa a tratar das disposições gerais para aplicação das medidas cautelares. Aí em amarelo, tudo que foi alterado pela lei anticrime, mas então vamos começar do começo. Vamos analisar os requisitos para aplicação de medida cautelar. Os requisitos estão no artigo 282 do CPP e você vê que não houve alteração nessa parte pela lei anticrime. As medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se: primeiro, a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais. Veja que essa redação é parecida com a do 312 do CPP, que trata da prisão preventiva. A gente vai ver logo mais e fala que ela poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. A escolha do juiz deve ser baseada no critério da necessidade, que é um dos elementos da proporcionalidade e da razoabilidade. Então, na verdade, é isso que vai nortear o juiz na escolha de qual medida cautelar deve ser aplicada. Lembrando que a prisão preventiva é a última ratio. Se alguma medida cautelar for suficiente para determinada situação, né, uma medida cautelar diversa da prisão,
é ela que vai ser escolhida. A prisão preventiva, ela somente é admissível se for realmente necessária. Então, o primeiro critério é o da necessidade, algo a ser examinado sempre no caso concreto, não há um critério matemático pré-estabelecido. E o segundo é a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Então a medida deve ser idônea, adequada, idônea a atingir o resultado perseguido, né? Deve sempre haver uma adequação entre a medida cautelar e o caso concreto. Vou dar um exemplo onde não haveria essa adequação. Vamos imaginar que o sujeito praticou um furto numa residência e aí o juiz aplica uma medida cautelar de proibição de comparecimento a um clube. Qual a relação entre o furto e essa medida cautelar? Nenhuma, ela não é adequada. Ou então, o sujeito foi pego praticando um estelionato contra um idoso X, que ele não conhecia, e o juiz aplica uma medida de afastamento da sua ex-companheira. Veja, são exemplos onde nitidamente não há adequação entre a medida cautelar e o caso concreto. Então é preciso sempre que haja essa adequação. Então, por exemplo, o sujeito que agrediu a vítima e lhe é imposta uma medida de proibição de aproximação dessa vítima. Aí já começa a surgir uma noção de adequação, né, da medida cautelar e do crime praticado. Então, a adequação da medida à gravidade do crime. Então, a gravidade também deve ser considerada. Essa gravidade, segundo a jurisprudência, deve ser sempre a gravidade concreta, não meramente abstrata, deve ser cotejada com as circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Porque, veja, quando a gente fala em gravidade do crime, nós temos crimes e crimes. Podemos imaginar uma lesão corporal leve, em que não houve nenhum desentendimento prévio com a vítima, não há probabilidade de que venha a ocorrer de novo, e o juiz, num caso concreto, pode considerar suficiente ali a aplicação de uma proibição de aproximação da vítima. Por outro lado, podemos imaginar uma lesão mais grave, seguida aí de vários desentendimentos anteriores com a vítima, em que o juiz possa considerar que é necessária a prisão do agente para evitar até um eventual homicídio, um crime mais grave. Então, é preciso analisar sempre o caso concreto. As circunstâncias do fato que estão relacionadas a esses dados que estão ao derredor do crime, como, por exemplo, o tempo, o lugar de execução, o modo de execução, né, o modus operandi. Então, são as circunstâncias do fato. Podemos imaginar aí, só para vocês terem uma noção, um furto cometido na rua, em que o sujeito, na via pública, ou a vítima deixou um objeto ali, se distraiu rapidamente, o agente pegou, ou um furto cometido no interior da residência da vítima, no qual houve a violação, o arrombamento do imóvel, né? A residência é um asilo inviolável do indivíduo, protegido pela Constituição Federal. Então, é um mesmo crime, mas veja que as circunstâncias do fato são diferentes. E as condições pessoais do indiciado ou acusado. Então, se ele, por exemplo, tem maus antecedentes, se ele não tem. Veja que maus antecedentes para que uma determinada condenação seja considerada maus antecedentes, é preciso a condenação transitada em julgado. Mas processos em andamento e mesmo atos infracionais, né, cometidos quando o sujeito era menor, embora não possam ser considerados como maus antecedentes, nem como reincidência, podem ser utilizados para fundamentar uma medida cautelar, até mesmo uma prisão preventiva, beleza? O parágrafo 1º não sofreu alteração. As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Vai depender do caso concreto e do bom senso do juiz. Às vezes, uma medida cautelar isolada é o suficiente, às vezes não. Se a gente imaginar, por exemplo, a medida de monitoração eletrônica, só faz sentido se o juiz cumular essa medida de monitoração eletrônica com uma proibição de ausência da comarca, com uma proibição de aproximação da vítima, né? Justamente para que a monitoração eletrônica sirva para controlar o que o sujeito está fazendo. Então é algo sempre que deve ser aferido no caso concreto. Depois nós temos o parágrafo 2º, e esse foi alterado pela Lei 13.964 de 2019, as medidas cautelares
serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou quando no curso da investigação criminal por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Veja que a Lei 13.964 de 2019 alterou esse dispositivo, proibindo o juiz de decretar qualquer medida cautelar sem provocação, seja na fase da investigação, seja na fase do processo. Com isso, nós tivemos um reforço no nosso sistema acusatório, porque o juiz não toma mais a iniciativa de aplicar medidas cautelares, né? Isso fica na mão dos legitimados, que é o que a gente vai ver no nosso próximo bloco. Até lá, tchau!